Olá, eu sou a Kelma Maziero, responsável pelo Núcleo de Tarô, e estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre esse universo que é cada vez mais amplo e cada vez anda mais complexo, que são os cursos de tarô. Se você se interessa por tarô, esse vídeo é para você. Se você não se interessa por tarô, aí já não vale a pena seguir, porque aqui a minha intenção é conversar com quem tem interesse em tarô e com quem tem interesse em estudar tarô, porque essa é uma parte do tarô que a gente ainda fala pouco na minha concepção. Eu digo isso porque ainda existe uma crença muito enraizada e bastante recorrente, que é a crença de que para jogar tarô você não precisa estudar. E aí a gente vai ter nesse cenário, a gente vai ter várias possibilidades. A gente vai ter a possibilidade que diz que o tarô é um dom e que você já nasce sabendo que aquilo é uma coisa que vai brotar em você e você vai bater o olho na carta e vai sair adivinhando. Tem uma outra vertente que diz que o tarô é intuitivo, ou seja, aí já não é nem o dom, aí é a capacidade que você tem de ser uma pessoa com a intuição aguçada, seja lá o que a gente esteja definindo aqui como intuição, né? Porque são várias as definições que a gente tem de intuição, mas enfim, a gente imagina que as pessoas acreditem que desenvolvendo a intuição ou afiando a sua intuição, você consegue também jogar. E que também, obviamente, para isso não precisa necessariamente estudar. Tem aquelas pessoas que associam o tarô a vertentes religiosas e que, nesse caso, é um uso muito específico de fato, que nem sempre vai envolver o estudo. E quando eu digo nem sempre, é porque sim, tem pessoas que são da esfera religiosa e que estudam tarô, tá? Mas existe sim também o grupo de pessoas que usa o tarô em esfera religiosa e que não necessariamente vai buscar estudo de tarô. Tem as pessoas que acham que isso tudo é uma bobagem, por isso que eu falei no começo desse vídeo, se não é um assunto que te interessa, nem continue, porque esse vídeo não é para convencer ninguém de nada, é para falar com quem já tem interesse sobre esse assunto. Dentro de todas essas possibilidades, e tem mais outras que eu não vou lembrar aqui, mas são várias as possibilidades de desassociar o tarô de um estudo. Então, dentro dessas possibilidades, a gente tem muitas vertentes, certo? Porém, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, essa ideia de que estudar tarô é necessário vem ganhando força. Eu, pessoalmente, fico muito feliz com isso, porque eu acredito que nem todas as pessoas nascem sabendo. Na verdade, eu pessoalmente acho que mesmo que a gente nasça sabendo, o estudo ele vai trazer para a gente ali um comprometimento, uma ideia de disciplina, uma organização, um envolvimento, que mesmo que você já saiba tudo, nasce sabendo tudo, o estudo, a organização do conhecimento, a estrutura desse conhecimento vão te dar uma outra experiência. Então, eu pessoalmente acho que o estudo ele cai bem em qualquer momento, né? Mesmo que eu na minha adolescência não pensasse assim. Quando eu era adolescente, eu não era muito fã. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que estudar não só pode ser uma coisa prazerosa, como traz experiências e muda experiências de um jeito significativo. Então, quando a gente vai falar em estudar tarô, em fazer um curso de tarô, a gente precisa olhar por esse viés, esse recorte, que é aquele que entende que o estudo é um compromisso, é uma disciplina, é um comprometimento com o seu conhecimento. E, consequentemente, o estudo não vai se apresentar, e eu não estou falando só do tarot, estou falando de modo geral, ele não vai se apresentar de um jeito.
é óbvio, ele não é necessariamente linear. E é aqui que eu começo a conversar com vocês sobre cursos de tarô. Porque a gente vai hoje para a internet, a gente vai para as redes sociais e a gente tem aquela impressão, principalmente a partir de um marketing mais agressivo ou de vendas muito direcionadas, a gente tem literalmente a impressão de que a pessoa vai resolver a nossa vida, né? De que aquela pessoa vai dar para a gente o passo a passo e a gente não vai mais precisar gastar com isso, a gente não vai mais precisar se preocupar com isso e a gente vai sair sabendo. Isso não funciona em nenhuma esfera. Aí eu lamento, desanimar vocês, mas isso não funciona em nenhuma esfera. Por exemplo, você sai da escola com muita informação, sabendo bastante coisa, mas não necessariamente conseguindo praticar essas coisas. Às vezes é o tempo e a vida que vão fazer com que essas coisas aprendidas elas tenham sentido. Então, o estudo formal, ele é essencial, ele é fundamental, mas sem o tempo e sem letramento, ele vai ficar muito mais limitado, por exemplo. Da mesma maneira, quando a gente faz uma faculdade, a gente entra na faculdade achando que a gente vai sair empregado. E muitas vezes a gente sai da faculdade com a sensação de que a gente não sabe necessariamente fazer aquilo, que a gente vai precisar começar por algum lugar para a gente aprender na prática. Aí a gente consegue juntar aquela teoria com a prática. Então, percebam que minimizar a importância do estudo é uma tarefa arriscada em qualquer frente, porque o estudo vai ter uma importância fundamental ao longo da nossa vida inteira, até a gente morrer. A questão é como esse estudo vai se desenvolver, como ele vai ser amadurecido, como será praticado, e aí sim a gente começa a pensar nessas possibilidades que só podem existir a partir de um estudo minimamente responsável. No tarô, gente, isso não é diferente. Então, eu acho muito interessante quando a gente se depara com promessas milagrosas e com propostas muito superficiais que tem ali um começo, meio e fim. Por exemplo, você vai fazer um curso só e ele vai ser o suficiente, e às vezes, inclusive, garantindo que você vai sair trabalhando como oraculista e ganhando um X por mês ou por ano, enfim. Tudo isso funciona para nossa expectativa imediata, aquela coisa de, nossa, então eu posso aprender, eu posso praticar e eu posso, inclusive, ter um trabalho rapidamente, e ganhar um dinheirão, ou ganhar pelo menos um dinheiro que seja suficiente para me sustentar. Essa promessa é uma promessa muito interessante. E veja, em momento nenhum a gente deve achar que essa promessa só pega trouxa. Não é verdade. Não é verdade. Porque a gente sabe o quanto viver é complexo, é difícil, é desafiador. E sim, muitas vezes a gente está ali. Alguém promete uma coisa assim mais fácil, com menos dor de cabeça, com menos dificuldade. É óbvio que a gente vai considerar. Então, não dá muito aqui para a gente ficar procurando um mocinho e um bandido na situação. Porque o oraculista ou o profissional que está prometendo mundos e fundos, muitas vezes orientado por outro profissional, ele está ali tentando sobreviver, né? E não dá muito, não tem muito tempo aqui nesse vídeo para a gente ir descascando essa situação a ponto de ir vendo todos os elementos, ou pelo menos mais elementos profundos nessa história. Essa pessoa está tentando sobreviver, assim como aquela pessoa que a orienta também. E o público vai olhar para aquilo e falar: Poxa vida, tá fácil, né? É possível. É muito parecido com aquela lógica de influencer, né? Que a gente vê a pessoa, parece que ela tá ali no seu dia a dia, na cozinha da sua casa, fazendo uma coisa simples, se filmando e ganhando dinheiro. A gente fala: Poxa vida, eu posso também ter todo esse dinheiro, ter essa visibilidade. É, 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 é até esperado que a gente tenha essa percepção. O que acontece é que, sem senso crítico, a gente realmente vai acreditar nisso, não só acreditar, a gente vai arriscar.
De novo, acontece. Mas aí, na prática, a conversa muda, porque aí quando a gente começa, por exemplo, a fazer um curso de tarô, que ou é muito rápido, ou que promete muita coisa, ou que te entope de conteúdo, mas que não tem ali um acompanhamento, enfim, são tantas as opções que a gente vai ter que se a gente não usar critério, a nossa escolha vai acabar levando a gente para uma frustração, né? Vira aquela dopamina imediata seguida de uma queda, de uma frustração gigantescas. Porque a prática oracular, ela é cheia de meandros, ela é cheia de detalhes, ela é cheia de delicadezas e que a gente só consegue fazer ao longo do tempo. Então a gente volta lá para o começo desse vídeo quando eu falei, né? Não adianta só estudar, a gente precisa digerir o que a gente estudou, a gente precisa de tempo, a gente precisa de experiência, a gente precisa de prática. E com o tarô não vai ser diferente. Então, a gente parte aqui de um princípio muito importante, que é o princípio de que sim, tarô a gente estuda. Logo abaixo desse princípio, um quase tão importante que é e estuda se bobear uma vida toda. Portanto, eu já deixo aí para você essa sugestão. Toma cuidado com a ideia de que você vai aprender de uma vez, vai pagar um curso só, ou vai comprar só um livro e que depois, num vídeo como esse do YouTube, por exemplo, ou num Reels do Instagram, ou num postzinho ali, numa Threads, num postzinho do X, que seja, já vai ser suprida a sua necessidade de atualização. Também não é verdade. Tarô se estuda sim, e tarô se estuda ao longo da vida ou do tempo que você quiser praticar tarô. Isso significa atualizar, reciclar, rever, às vezes fazer de novo. Eu mesma tenho duas formações. Eu fiz duas formações em tarô em tempos totalmente diferentes e alguns cursos eu repeti várias vezes. Cada vez que eu repeti era uma experiência nova e eu tinha ali um novo insight, para mim era extremamente produtivo, assim como acontece com muitas alunas e alunos que conversam comigo e me trazem essa mesma experiência e dizem: Nossa, foi muito importante, porque você falou ali uma coisa que abriu a cabeça e que me ajudou a rever. Então, tarô se estuda e tarô se estuda várias vezes, às vezes o mesmo curso. Essa ilusão de que um vídeo do YouTube, de que um Reels do Instagram, de que um post, um carrossel vai suprir a sua necessidade de reciclar e de atualizar também não é real. Essa ideia de que eu já sei o que eu preciso saber no tarô é delicada. Explico. O tarô acompanha os movimentos sociais. O tarô é também parte da cultura. Sendo assim, o tarô reflete as pessoas, a sociedade e o seu tempo. Então, a atualização, ela precisa ser comprometida, ela precisa ser disciplinada, porque às vezes a gente vai ver um conceito que a gente já sabe num contexto totalmente diferente. Então, o conceito às vezes é o mesmo e o contexto muda, e isso muda tudo. Desse modo, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas questões que me trazem e que eu até já compartilhei no Instagram. Vou falar com vocês um pouquinho aqui sobre isso. Faz tempo que eu não faço um vídeo aqui no canal do YouTube, então quis compartilhar. Mas algumas coisas que a gente sente na nossa trajetória de prática oracular com o tarô e que é extremamente comum e que pode ser resolvido com estudo. E sim, eu sei que às vezes a gente pagou uma fortuna num curso e a gente não quer mais investir. Nesse caso, tudo bem, não invista, mas saiba, para continuar praticando, às vezes é importante rever, é importante atualizar, é importante ir além daquelas fórmulas que as redes sociais às vezes apresentam para gente. Porque, veja, essa é a linguagem da rede social. A rede social ela é também pautada em fórmulas, fórmulas essas que viralizam e que alimentam o algoritmo. Então é uma lógica que faz parte ali daquele esquema, daquele sistema, e que a gente precisa pensar o quanto aquilo realmente é o suficiente para a gente, né? Não que seja ruim,
mas às vezes é necessário sim complementar. Pensando aqui junto com vocês, algumas coisas que a gente sente ao longo da nossa prática com o tarô, ou depois de terminar um curso, ou durante um tempo, ou quando a gente começa a praticar. Uma das coisas que eu sempre pergunto é assim: você sente dificuldade em ler algumas cartas específicas quando você joga tarô? Isso é normal. A gente não vai se identificar com todas as cartas, em todos os momentos. Vão ter cartas que, inclusive, vão desafiar a gente em questões nossas, muito pessoais. E essas cartas pedem atenção, essas cartas pedem um estudo mais aprofundado, justamente porque às vezes a gente imprime na carta uma sensação que é nossa, um medo que é nosso, um receio que nasceu na gente. A torre é uma dessas, por exemplo. Tem muita gente que não gosta da torre. E tem gente que não gosta de jogar a torre para outras pessoas. E é nesses momentos que a gente começa a perceber que aquela torre, a questão daquela torre, está muito mais pautada em quem está analisando a carta. Porque como a pessoa não se sente confortável de falar sobre caos, conflitos, rupturas, desafios, insatisfações, decepções com outra pessoa ou para outra pessoa, esse oraculista vai travar toda vez que jogar a torre. Ou o julgamento, que é uma carta que mexe com a questão da contingência, que vai fazer a gente entender de certa forma, né? Eu digo de certa forma porque a gente sempre reage um pouco, a gente resiste, né? Mas vai ajudar a gente a entender, por exemplo, o julgamento, de que muita coisa sai do nosso controle, de que às vezes os rumos eles se abrem de um jeito que a gente não consegue decifrar. E quando para a gente isso vai ser incômodo, pode acabar sendo traduzido dessa maneira no jogo de outras pessoas. A gente vai jogar, a gente não se sente confortável, a gente não consegue entender, a gente tenta amarrar o julgamento, a gente tenta enclausurar ele, tenta separar por atributo-chave para tentar ajudar a outra pessoa com aquela carta que nem a gente consegue manejar. Então, veja. A dificuldade de ler certas cartas num jogo ou até ao longo das suas práticas é normal e pode ser que essas cartas mudem. Aqui, rever os arcanos, por exemplo, trabalhar o estereótipo em cima dos arcanos e refletir um aprofundamento desses arcanos vai com certeza te ajudar a arejar a percepção e até se relacionar de um jeito diferente com a carta, ajudando você a jogar também para outras pessoas, por exemplo, né? Tem um outro ponto, uma outra pergunta que eu sempre faço, que eu vou deixar aqui para vocês, que é a seguinte: você já notou que algumas cartas você acaba sempre repetindo os mesmos erros? Ou seja, às vezes é sempre na papisa que você fica ali falando a mesma coisa e você não consegue falar outra palavra. Ou às vezes é sempre no louco que você escorrega e não sabe direito o que dizer. Porque uma coisa é não querer falar para a pessoa sobre a torre, sobre o julgamento, porque aquilo para você é desconfortável e é ruim falar para o outro também. Outra coisa é você sempre falar a mesma coisa ou você escorregar no mesmo lugar daquela carta. Isso também indica a necessidade de ampliar seu repertório, de buscar possibilidades ou de buscar outros vieses que te ajudem a entender aquela carta por outros aspectos. Como, por exemplo, quando a gente estuda os quatro planos dos arcanos maiores, que a gente começa a ver que aquela mesma torre que pode sugerir ruptura, é uma torre que para um outro lugar ou num outro ponto, numa outra posição de jogo, pode representar uma coisa diferente. Pode ser só uma insatisfação, pode só ser uma dificuldade, pode ser só uma bagunça, uma confusão. Ou seja, quando a gente começa de novo a ampliar os nossos estudos e ao mesmo tempo aprofundar, a gente começa a ver que às vezes essas derrapadas nos mesmos lugares dos arcanos é só a necessidade de
tirar aquele gesso e principalmente de olhar para aquela carta por vieses diferentes, que aí os planos nos ajudam muito nessa possibilidade. Não basta você saber um atributo-chave, a leitura de planos é que vai te ajudar não só a direcionar, como a entender aquele arcano em determinadas circunstâncias. Isso é muito importante para a gente aprimorar a leitura prática e também para a gente dar uma relaxada aí com as nossas preocupações em relação às cartas positivas e cartas negativas, que já é uma coisa que a gente sabe que não funciona muito bem assim. Tem outra pergunta que eu faço para colegas e alunos que é a seguinte: você se cobra demais ao jogar para questões específicas? Ou você cobra demais de si quando percebe que as cartas são inconclusivas? Quer dizer, você está lá jogando, por exemplo, e a pessoa te pergunta um sim ou um não categórico, só que o jogo não traz essa resposta. E aí, como é que você lida com isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa tranquilidade, de certa forma, tá? Porque sempre vai ter um ou outro jogo, a gente vai sentir uma certa instabilidade, uma certa insegurança, a gente vai ter dúvida, sim, isso faz parte, isso é comum para oraculistas, até os mais experientes. Agora, veja, às vezes é recorrente. Toda vez que a pessoa pergunta uma coisa muito específica de sim ou não, ou toda vez que você precisa responder uma coisa e o jogo tá ali meio sem conclusão, bate aquele medo e aquela sensação do impostor ou da impostora, né? Pronto, sou uma fraude, não sei responder. Também não. Quando a gente vai praticando mais e trocando mais, ou seja, quando a gente tem um bom acompanhamento, quando a gente tem uma boa supervisão, quando a gente é acompanhado por um profissional ou uma profissional competentes, a gente vai ganhando tranquilidade até de lidar com os momentos onde um jogo é inconclusivo, por exemplo, porque a gente não controla o jogo. Ele pode sair inconclusivo de fato. A questão é como a gente vai se relacionar com isso e lidar com isso frente a outras pessoas. Outra pergunta, que é a seguinte: você acha que o problema quando você vai traduzir um jogo tá na carta ou na tiragem? Aqui, gente, tem uma pegadinha. Às vezes a gente estuda tanto a carta, tanto, e aqui vale um adendo antes que eu me esqueça: ampliar, arejar e aprofundar não é sair da carta, tá? Porque muitas vezes a gente, na busca por ampliar, a gente começa a falar coisa que não tá na carta. A gente precisa de uma boa leitura simbólica até para conhecer os limites daquele arcano. Somos nós que precisamos aprender a lidar com isso de uma maneira mais versátil, tendo mais possibilidades de sinônimos, arejando o nosso conhecimento. Então, não é inventar coisa onde não tem, certo? Porém, às vezes, fica essa questão. A dúvida está onde? Na carta ou na tiragem? Porque muitas vezes a gente está tão focado ou focada na carta que a gente esquece que sem um bom estudo estruturado de uma tiragem, porque toda boa tiragem é um sistema, sem conhecimento desse sistema, você não vai conseguir aplicar a sua metodologia, você não vai conseguir aplicar a sua abordagem e seu estilo. Então, um jogo, ele é um combo que envolve o conhecimento do arcano e muita flexibilidade nisso, e profundidade também, portanto, superficialidades e conhecimentos rasos não vão dar conta. Ele é também o conhecimento da tiragem, é domínio daquela tiragem, condição de comunicar isso e segurança, dentre outras coisas. Então, ao longo das minhas propostas de curso, eu tenho inclusive especializações e qualificações que ajudam a gente a amarrar tudo isso. Senão a gente fica achando que vai sempre ter que estudar a mesma coisa porque a gente não entendeu. E às vezes não, às vezes a questão está em outro lugar que alguém que trabalha com isso e pode te acompanhar, pode te ajudar a entender melhor. Outra questão que eu trago bastante é assim: já conhece os arcanos, já conhece os jogos, mas gosta de estudar e aprofundar? Porque às vezes a pessoa não gosta.
ela teve uma má experiência e não quer mais rever ou ressignificar essa experiência. Aqui não tem jeito. Precisa encontrar aquele momento em que você vai entender ou que você vai aceitar que estudo com tarô é para sempre e que, portanto, precisa resetar muita coisa para ter espaço de aprender coisa nova, de um jeito novo, propostas diferentes, tudo isso é muito importante, né? Daí, a próxima pergunta. Acha que jogar tarô vai além de um curso que ensina tudo de uma vez? Se você acha isso, você está no caminho certo, porque hoje a gente tem propostas, combos fechados que dão a ideia de que você não vai precisar estudar outras vezes e fazer mais coisas e gastar mais dinheiro, porém termina e você não digere, você não consegue aplicar esses detalhezinhos, alguns deles que eu trouxe aqui para vocês ficam claros e a gente acaba ficando tenso, preocupado com tudo isso, às vezes até desanimando, falando: Nossa, eu não entendi, sou muito burra, sou muito burro, não consegui aprender. E às vezes não é isso. Às vezes é uma questão de tempo, de acompanhamento adequado, de aprofundamento, ganho de experiência, enfim, tantas possibilidades. Nesse sentido, eu vou fechar esse vídeo aqui para não deixar ele muito longo, mas eu já espero ter trazido para vocês aí algumas ideias, algumas questões que ajudem a gente a pensar que o tarô precisa desse respiro para estar sempre interessante e para estar sempre trazendo para a gente revelações e mensagens significativas. Eu deixo para vocês aí o convite para ficarem atentos e atentas, porque do dia 21 ao dia 28 de novembro de 2025 eu vou oferecer a Black Week, a Tarot Black Week. E muita gente me questiona, por que que eu vou fazer isso? Vou entrar no movimento capitalista? Sendo que, na realidade, eu tenho plena consciência de que tem muitas pessoas que esperam um ano inteiro para poderem comprar esses cursos. Às vezes, porque o orçamento está apertado, às vezes, porque elas conseguem se programar para isso e comprarem naquele momento, e principalmente para reunir a gente nessa iniciativa de assim, vamos estudar, vamos aproveitar um momento onde está todo mundo de olho no desconto, né? E poder olhar também para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria, nossa evolução enquanto oraculistas. Então, dentro dessa perspectiva, eu ofereço a Tarot Black Week, que é uma semana inteira com os cursos com desconto. Este ano de 2025, eu vou fazer descontos de 30 a 50% em muitos dos meus cursos. Só poucos cursos não vão entrar por razões muito específicas que aí aqui não cabe eu colocar, porque senão ficaria realmente um vídeo muito longo, mas é importante vocês saberem que vai ter muito curso disponível para todas essas questões que eu coloquei aqui nesse vídeo e mais, que ainda não deu para trazer. Então, é o momento de estudar, de reciclar, de arejar, de aprender. São cursos complementares, ou seja, para quem já conhece tarô e quer complementar seus estudos, cursos avançados para quem quer seguir um pouco mais adiante, cursos de especialização para quem quer se aprimorar, se especializar e curso de qualificação para quem quer estar pronto para atender. Então, são muitas as possibilidades. Dá para você aprender sobre a leitura do tarô nesses cursos, sejam eles complementares, avançados, práticos, de especialização ou de qualificação, todos eles gravados. Alguns são gravados ao vivo, outros são gravados assim, como eu estou gravando esse vídeo. Isso não interfere no conteúdo, os slides estão ali, são estruturados a partir da minha experiência, são 30 anos jogando tarô e ensinando tarô, sem ficar prometendo coisa de mais ou de menos, tá? E eu convido vocês a aproveitarem essa semana de descontos para reciclar, para aprender. Para quem não conhece, vir conhecer a minha abordagem, que vai mesclando um pouco de tudo. A gente tem um pouco de reflexão, de autoconhecimento, tem um pouco também de orientação e aconselhamento, que é a minha abordagem principal, o meu estilo principal. Tem também leitura preditiva, então, enfim, tem de tudo um pouco. E
Vai ter, para quem comprar curso comigo nessa Black Week específica, eu vou dar um presente de Natal, afinal de contas, a gente está chegando no fim do ano, então eu vou dar um curso, uma aula longa de 1 hora e meia de presente sobre previsões, com explicações teóricas e tiragens práticas que vocês podem fazer aí de previsão na sua virada de ano ou ao longo do ano. Então, quem comprar qualquer curso que tiver da Black Week vai ganhar mais um curso, mais essa aula exclusiva para quem participar dessa Tarot Black Week. Então, eu fiz já de um jeito especial, com todo carinho, como eu sempre faço, sem me preocupar demais com visual, com estética, fazer videoclipe, mas sim me comprometendo com conteúdo, com algo que, como eu falei, faço há 30 anos. Então, venha aproveitar essa possibilidade, adquira os títulos que você desejar, fale comigo, fique de olho. No meu Instagram, eu vou continuar anunciando e do dia 21, desculpa, ao dia 28 de novembro vai ficar disponível, inclusive uma página no meu site com todos os títulos, tópicos essenciais, valores que você pode comprar direto comigo ou alguns, não todos, tá? Atenção aqui, não todos podem ser comprados no Hotmart. Alguns estão no Hotmart, mas a totalidade desses cursos, o catálogo completo, você compra diretamente comigo. Se preferir comprar no Hotmart, lá você vai encontrar alguns, que não são todos os títulos, mas já lá já tem bastante coisa boa. Certo? Então a gente se vê na Tarot Black Week. Vamos estudar e principalmente entender esse tarô que a gente tanto gosta de um jeito contemporâneo, de um jeito possível, acessível, que de alguma maneira torna a prática oracular algo realmente significativo para os dias de hoje, para as nossas necessidades, para lidar com os nossos conflitos e para a gente tomar sempre as melhores decisões. A gente se vê lá. Obrigada, gente. Tchau, tchau.